Oi, gente! Como vocês estão sabendo, eu postei nos meus stories uma caixinha de dúvidas para vocês fazerem perguntas de redação. E 3 dúvidas têm aparecido com frequência. A primeira é: como elaborar um projeto de texto? Como organizar o croquis, o esboço, o planejamento pré-rascunho? Vou fazer um IGTV sobre isso. Hoje mesmo apareceu de novo essa dúvida. Se vocês forem nos stories, vocês vão ver. A segunda dúvida que tem aparecido também é: como começar a redação? Quais as técnicas de introdução? Sobre essa dúvida, eu vou disponibilizar para vocês um material completão, uma videoaula com 1h05. Todo mundo vai receber, depois eu explico como vai funcionar isso, tá? Sobre essa dúvida de vocês, dessa insegurança para abrir o texto. E a terceira dúvida é essa daqui, que eu queria conversar sobre ela hoje. Aníbal, travei, deu branco. O que eu faço quando eu não tiver repertório para desenvolver o tema? Isso é comum, eu sei, conheço vocês há muito tempo, de muitos anos dando aula, mas acredito que essa fragilidade de vocês se deva muito mais a uma questão emocional do que incapacidade intelectual, porque tem uma coletânea, pessoal. A coletânea está ali para quê? Para delimitar o tema, né? Para afunilar a questão, para não virar um tudo pode, um tema livre. Né? Ela recorta o tema, o assunto, e quer que você discuta sobre aquele recorte. Então é para isso que serve, para delimitar a questão e para acionar informações que estejam adormecidas na memória discursiva de vocês. Para trazer à tona informações que vocês guardaram e não se lembram dessas informações. Então tem uma coletânea que ajuda muito. Além disso, se o tema, é um exame de vestibular, de Enem, você já discutiu sobre ele. Sim, não tem como você não ter discutido. Uma banca não vai determinar a elaboração de um assunto sobre algo que não seja do universo cultural de vocês. Mas eu entendo essa fragilidade de vocês. Eu lembro que é muito comum isso acontecer com temas mais prosaicos. O que é um tema prosaico? Um tema mais, como eu posso explicar? Do cotidiano, mais informal, mais utilitário, mais do dia a dia, mais comum, corriqueiro. Exemplo, quando a GV pediu o tema da fofoca. Vocês não sabiam o que fazer para falar 30 linhas sobre fofoca. Os alunos disseram, não sei o que dizer, deu branco. Eu até falo 8 linhas, mas não tenho repertório para encorpar um texto sobre fofoca, Aníbal. Desculpa. Me dá um tema social que eu discuto aí 35 linhas, 50. Aconteceu também, acontece muito com o VUNESP isso, viu? Quando o tema da Unesp foi bajulação, os alunos também ficaram de mãos atadas, não sabiam o que desenvolver sobre bajulação. Aconteceu quando a Unifesp, se bem que esse da Unifesp agora não foi prosaico, mas houve uma peculiaridade nele, porque era o tema do amor, se o amor traz felicidade. Os alunos sabem, vocês sabem que vocês têm que polemizar, têm que problematizar. A dissertação tem que ter crítica, né? Ter criticidade. E aí os alunos escreveram muitas redações sentimentaloides, redações piegas, sabe? Açucaradas. O amor traz felicidade. Tiveram dificuldade para trazer a polêmica para a questão. Eu lembro disso. Então, o repertório ficou enfraquecido ou ficou prejudicado. Eu lembro quando isso aconteceu com o tema da bajulação, falei já, né? Da Unesp. Aconteceu com o tema da FUVEST, amizade. Lembrei agora. E ainda havia uma música do Milton. Agora que eu tô lembrando disso, a música do Milton era Amigo é coisa para se guardar, do lado esquerdo do peito, dentro do coração, assim falava a canção que na América ouvi. Pá, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E daí, cadê a polêmica? Você sempre fala que uma dissertação sem polêmica, sem desgraça, não tem graça, que eu preciso problematizar a questão, mas amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Houve um outro exame do INSPER, quando o INSPER pediu como tema a beleza da vida e a sua imprevisibilidade. A beleza da vida pelo acaso. O acaso é que traz a beleza para a nossa vida, porque nos dá esperança, porque a gente não consegue programar literalmente o dia seguinte, porque o acaso existe, o imprevisível pode acontecer. Então, de vez em quando o tema é mais prosaico, quando o tema é um pouquinho mais abstrato, vocês têm essa dificuldade de encorpar, de apresentar um repertório consistente. Eu vou dar a primeira sugestão para vocês. Deixa eu ver o que é que eu posso ajudar vocês. O primeiro passo que vocês têm que pensar é: desconfiem do caminho mais previsível. Pensando no tema da bajulação, por exemplo. Bajulação, né? Os alunos vão argumentar que o puxa-saquismo é perigoso, que é um reflexo da falsidade.
sobretudo no ambiente de trabalho, usar desse recurso para ascensão profissional, puxa-saquismo, é perigoso, porque todo mundo sai perdendo, a empresa sai perdendo porque não vai ter o profissional mais qualificado ocupando aquilo ali, os funcionários saem perdendo porque se sentem injustiçados, porque existem funcionários mais capazes. Enfim, esse foi o caminho, e o argumento da falsidade, né? Mas pensem, quando é que eu bajulo? Quando é que eu uso da bajulação, do puxa-saquismo na minha vida? A bajulação, em algumas situações, é uma demonstração de delicadeza. Às vezes a gente elogia com tintas fortes o desenho de uma criança, minha avó quando está arrumada, uma noiva no casamento. De vez em quando fazemos comentários sinceros, sim. Eles são importantes no pacto social, no nosso convívio. Às vezes, para elevar a autoestima de um funcionário. Então, a bajulação, ela reflete até a capacidade do indivíduo de saber tecer elogios, porque todo mundo gosta de ser elogiado. Então, desconfiem do caminho mais previsível. Pensem, tá, mas isso é sempre nocivo? Que isso pode ajudar vocês a vocês colocarem para fora, acionarem algumas informações que estão ali precisando só de um gatilhozinho, de uma injeçãozinha, tá? Mas eu também tenho essas sugestões agora para vocês. Prestem atenção. Olhem essas 10 perguntas. Essas 10 perguntas, elas vão... Guardem. Com o tempo vocês já vão introjetar essas 10 perguntas, elas vão sair, já vão estar no raciocínio de vocês de maneira mecânica e nem precisa vocês ficarem lendo sobre as 10 perguntas. Mas quando vocês travarem, duas delas daqui vocês conhecem muito bem. Quando vocês travarem, acionem essas 10 perguntas. Para qualquer tema. Agora funciona em qualquer... Até o tema que você já domina, que você tem argumento suficiente para sustentar, dá para você aplicar essas 10 perguntas. Claro que vocês não vão usar as 10. Algumas delas não cabem para determinados temas. Quais dessas 10? 3? 4? Quais dessas 4 respostas dessas perguntas, ou 3 dessas respostas, funcionam para aquele tema? Então vocês vão escolher. Mas vocês têm essas opções que vocês vão levar no dia caso vocês travem. Se fosse vocês, faria assim, ó, se vocês estiverem fazendo uma redação em casa, mesmo vocês dominando o assunto, pensem, tá, mas deixa eu ver daqui o que ainda poderia dizer na redação para encorpar no raciocínio. Primeiro, como o homem moderno se comporta diante do tema? O tema era amor e a busca pela felicidade. Como o homem contemporâneo lida com os relacionamentos amorosos? A relação é de posse? O ciúme é quase um sinônimo do amor? Como é que estão esses relacionamentos? Ou são mais flexíveis? Os pactos amorosos, eles mudaram com a internet, com o advento das redes sociais, dos aplicativos de paquera? Pensa, meu. Por que esse homem pensa assim? Por esse 2 e esse item 3 vocês conhecem, causa e consequência. Esses dois vocês, né, essas duas perguntas vocês já dominam. Por que causa? Mas por que ele age assim? E quais as consequências disso? Quais as consequências da imprevisibilidade da vida? Tem consequência positiva e consequência negativa. A importância do acaso. Que é a consequência da importância? A consequência positiva é que o acaso te dá esperança diante de um momento hostil da tua vida, perda do emprego, término do relacionamento amoroso, é justamente a imprevisibilidade que dá forças para que o indivíduo não sucumba, que dá forças para que ele não se desmantele, se desestabilize. Então a imprevisibilidade tem essa consequência positiva. E a consequência negativa é o medo, muitas vezes, a frustração, sobretudo diante das pessoas mais pragmáticas, mais sistemáticas, que organizam a vida numa planilha de Excel. Aí quando se deparam com o imprevisto, né, tem problema, enfim. Quais acho que sempre foi assim. Eu pus um Azinho aí, percebam que no 4, no 5 e no 6 eu pus o A. Esse A significa analogia, e eu pus um asterisco porque eu vou explicar agora. Vejam como a comparação, como o asterisco é um expediente lindo para vocês esticarem o raciocínio de vocês. Para vocês fazerem o pensamento desenrolar. Ó. Meu Deus, eu digo o que agora? Agora faz isso, agora faz isso. Sempre foi assim. Esse sempre, eu só tenho cuidado quando vocês usam antigamente, era diferente. Não usem antigamente. Sejam mais específicos com o marcador temporal. No século XX, o cenário era outro. Pronto, no século XX. Até o começo do século XX, ou no começo do século XXI, o contexto era diferente. Sabe? Ou nos anos 70, não precisa dizer a data em 1981, não precisa. Também, se quiser, também pode. Mas assim, o meu medo é antigamente. Antigamente quando? Né? Em 1840? Então, assim, sempre foi assim, em outras épocas era diferente. No século XX era diferente de hoje. Estou dando um exemplo. Antes das redes sociais, o mundo funcionava. A cultura do cancelamento acontecia, mas em menor proporção.
né? O Wilson Simonal, por exemplo, foi cancelado pré-internet, anos 70, acho que anos 70, anos 60, anos 70. Ele foi cancelado. Então, assim, isso que vocês estão fazendo aqui no item 4, vocês estão estabelecendo uma comparação por meio da história, analogia histórica. A analogia, ela é muito importante para você trazer. Agora eu vou fazer uma comparação histórica. Deu branco. Agora, a próxima é analogia de novo. Como acontece em outras culturas. A 4 foi histórica. A 5 é geopolítica. Em outro país, em outra cultura. Como funciona esse tema lá? É diferente do Brasil? Acabou de fazer uma comparação usando a geopolítica. Então, número 4 é histórica, a analogia. No número 5, comparar com outras culturas ou com outros países. Podem ser outros países e outras culturas. Mas nesse número 5, não sei se vocês percebem, quando o tema ele fala de Brasil, Enem fala de Brasil, né? A maioria fala de Brasil. Brasil, né? O tema é um problema do Brasil. Tá ali. Compara com outro país que é referência no assunto, já que, provavelmente, o problema do Brasil é um problema. A realidade é hostil. Compara com um país que é parâmetro, que é top. Cuidado só para não comparar com Suécia, com um país com IDH alto, com poucos habitantes, aí não é, fica meio forçada a comparação. Compara com um país que também tem problemas, como o Chile. Salvo engano, tem a melhor escola pública da América do Sul. E compara que tem outros problemas sociais, mas nesse ponto, educação é parâmetro, é referência, dá show. E aqui não, a gente deixa a desejar. Então, comparar com um país que também tenha problemas, para não ficar muito forçada essa analogia. Então, assim, é uma comparação pelo contraste, esse número 5. Número 4, pela história, pelo tempo. Número 5, pela oposição, o país top e a realidade hostil do Brasil. Tá? Um país que tem uma política para deficientes, e aí compara com o Brasil, que não tem política alguma, porque a Constituição não está sendo respeitada. Existe semelhança entre a questão em debate e outro tema? Agora, analogia de novo. Só que analogia é analogia. Analogia propriamente dita, semelhança é semelhança, porque na 4 era histórica. Na 5ª era oposição, a comparação pelo contraste. E agora a comparação pela semelhança mesmo. Assim como nos. E aí você assim como os hospitais. Aí você compara o hospital público, a situação da saúde pública do Brasil com a educação. Que eles, infelizmente, são dois grandes gargalos do nosso país. E aí você também faz essa comparação. E já são umas 2,5 linhas que você já escreve. E o parágrafo já está ficando mais encorpadinho. Quem ganha e quem perde. Eu amo isso daqui. Então, quem ganha e quem perde, ela é muito boa quando a redação está muito, muito informativa, quando vocês sentirem que o texto de vocês está muito expositivo. Escrevam quem se beneficia e quem se prejudica, ou um ou o outro, ou até os dois, depende. Só basta só quem perde, quem se prejudica, ou basta quem ganha, quem se beneficia, ou dependendo do tema, os dois. Percebam, quem ganha e quem perde não é pró e contra, tá? Não é pró e contra. Tem sempre alguém se beneficiando com a nossa dor, com os nossos problemas, não é? Quem que se beneficia com a censura que a gente está percebendo no Brasil em vários setores? Tem alguém que vai ganhar com isso. Violência urbana, não tem pró, mas tem alguém se beneficiando. O crime organizado, quem vende câmera, tem sempre alguém se beneficiando com a nossa desgraça. E quem perde, aí fica mais fácil. Né? Escola pública, quem se beneficia da escola pública de péssima qualidade? Quem manipula, infelizmente, porque é mais fácil manipular um povo que não pensa. Quem perde? As crianças, os adolescentes e o país como um todo, porque é um país que não investe em educação, está no último lugar da fila de desenvolvimento. Então essa história de quem ganha e quem perde, de novo, não precisa explorar as duas, às vezes dá, às vezes basta uma. Aníbal, mas como é que eu escrevo isso? Escrevendo normal, gente. Tipo, isso beneficia, pronto, quem ganha. Ou quem perde, o que compromete, o que prejudica, já são as 3 linhas do parágrafo de vocês. Claro que eu estou fazendo essa análise aqui caótica, porque vocês não vão usar tudo, vocês vão escolher dessas respostas aquelas que mais se harmonizam com as ideias da coletânea, com o que você quer dizer. Eu estou dando possibilidades no dia do exame e vocês vão escolher 3, 4 aqui. Existem exemplos concretos, aí tudo bem, né? Exemplo concreto é fácil. Aí eu acho que da causa e consequência exemplo, o exemplo acabei de dar o da imprevisibilidade hoje, né? Quem perdeu o emprego, do término de um relacionamento amoroso, a imprevisibilidade, o acaso é que dá forças, ou alguém que esteja com a doença terminal, com o tema da imprevisibilidade, muitas vezes ainda se apoia na cura, porque sabe que o futuro é muito incerto, então essa esperança do acaso. Então
Então, alguém que esteja com a doença terminal. Então, sempre dá para a gente usar exemplos. É possível atacar maniqueísmos ou explorar ressalvas. Já falei para vocês sobre ressalva. Eu fiz um IGTV, não lembro da data. Se vocês me perguntarem aqui depois, agora, embaixo aqui do IGTV, fizeram a perguntinha nos comentários, eu falo qual é. Tem um IGTV que eu falo sobre a importância da ressalva e dou o exemplo. Uso embora, uso apesar, tá? Para temas bilaterais. E eu pus aqui atacar maniqueísmos, atacar os extremos. Deus, diabo, céu, terra, claro, escuro, preto, branco. Atacar. Isso daqui eu pensei para os temas mais abstratos, para os temas mais filosóficos. Quando vocês tiverem aquela sensação de que a redação está muito fofa, muito sentimentaloide, como a do amor, que eu falei hoje no começo do GTV. O aluno me perguntou, eu acredito no amor, Aníbal. Eu namoro. Eu acho que é um sentimento que não vai cair de moda. O que é que eu faço para polemizar? Ataca os extremos que você descobre uma polêmica, uma problematização. Como assim? O que acontece? Vai para o extremo. O que acontece em algum momento do desenvolvimento, eu estou falando hoje de desenvolvimento, está escrito aí, tá? O IGTV de introdução eu vou disponibilizar depois para vocês a aula. Eu estou no atacar maniqueísmo, né? O que fazer? Tá, então eu acredito no amor, a redação dele está otimista, beleza. É a opinião do menino, deixa a opinião do menino. E ele disse o seguinte, como é que eu faço para polemizar? Ataca os extremos. O que acontece com as pessoas que vivem em função do relacionamento amoroso? Fazem a vida girar em torno de uma pessoa. Sufocam, vai se frustrar, esse indivíduo que é assim, porque ele quer que uma pessoa só preencha todos os seus vazios, isso é impossível. Isso é uma relação fadada ao fracasso. Mas o que acontece com as pessoas que não querem aprofundar um sentimento com medo? Medo, preferem ficar, ter relações efêmeras, superficiais, de 2 horas, tem esse medo, não tem medo de aprofundar porque tem medo de decepções. Você viver com medo, você não querer se entregar a alguém, uma história, né? Não querer aprofundar um sentimento com medo de uma suposta traição, é não viver. É fazer com que a existência... Aníbal, você está em cima do muro. Não estou, gente. Minha tese é, eu sou a favor do relacionamento amoroso, beleza. Eu sou contra e vem em função dele, o extremo. Então, quando você faz esse ataque dos maniqueísmos, você consegue polemizar, problema. A mesma coisa foi o tema das máscaras. Uma vez uma banca pediu o tema das máscaras. O aluno falou sobre a importância das máscaras sociais, o perigo do excesso de exposição, que é importante essa proteção, essa couraça, é importante ele se proteger do julgamento do outro, porque nem todo mundo está preparado para entender a gente. Então, as máscaras são essenciais, tanto para o equilíbrio do homem, quanto para evitar polêmicas sociais. Beleza. Estava muito legal ele fazendo elogio de que depois ele foi para os extremos, atacou os extremos. Mas o que acontece com as pessoas que vivem com máscaras demais, que não conseguem lavar o rosto, se olhar no espelho e perceber um eu desprovido do mínimo de máscaras possíveis? As pessoas se perdem delas mesmas, não sabem mais quem elas são. Inclusive tem até o IGTV que eu já fiz com vocês, que trazia um texto que falava sobre isso, do Álvaro de Campos. Conheceram-me logo porque não era. Não desmenti e me perdi. Quando quis tirar a máscara, tarde demais. Estava pegada a cara. Lembram desse GTV? Bom, então assim, ataquem os extremos que vocês vão conseguir, principalmente quando o tema é filosófico. O tema filosófico ele sugere praticamente o equilíbrio. E o equilíbrio ele não vem a partir de extremos, tá? O amor é importante, mas você vai sufocar, vai viver em função dele. E as outras relações? Você vai empobrecer a tua existência? Existe família, existem amigos, existe vida pessoal. Então, querer que essa pessoa preencha... Vai funcionar isso? As máscaras são importantes, mas o excesso delas não pode ser um problema? O excesso extremo, que é o maniqueísmo, atacar esse maniqueísmo. E como o cinema, a literatura, as artes plásticas abordam o assunto. Vou fazer um GTV sobre isso. Só com o uso de cinema, literatura e artes plásticas para vocês apresentarem esse repertório. Então, assim, voltando ainda a esse atacar maniqueísmos, a gente falou hoje do acaso, da imprevisibilidade da vida, como um tema não foi? É impossível atacar maniqueísmo, explorar ressalvas. Como é que a gente poderia usar essa técnica? Tá, a imprevisibilidade da vida, a beleza dela vem do acaso, mas o que acontece com as pessoas que não se organizam para nada, que vivem um dia após o outro, que não tem um mínimo de programação para a vida, que estão essas pessoas vão se desestruturar, não dá para você viver, sobretudo numa cidade grande, sem ter um mínimo de organização. Mas o que acontece com as pessoas que são metódicas demais, que organizam demais a vida numa planilha de Excel?
Então, se você criticar esses extremos, é um caminho para vocês conseguirem trazer um repertório que não seja sentimental diante de temas que abram espaço para esse aspecto mais meloso, mais açucarado, tá bom? Então, desconfiem do previsível, do caminho mais rápido, do caminho mais óbvio, quando vocês se depararem, e guardem para sempre essas 10 perguntas. E no dia do exame, se vocês começarem a fazer a redação hoje, sempre olhando para essas 10, daqui para janeiro, que o exame é janeiro e fevereiro, os exames são em janeiro e fevereiro, daqui para lá vocês já vão ter introjetado isso, incorporado isso, vai acontecer naturalmente. Aqui ninguém quem perde. E vocês vão ter o que dizer. Notem que isso não é dica. Eu estou fazendo com que vocês usem o próprio repertório de vocês, não é macete, tá bom? Então aproveita isso e comecem a aplicar, comecem a treinar. Se vocês não tiverem com tempo de escrever as redações, pelo menos peguem os temas e usem essas 10 perguntas. Peguei o tema aqui, pega assim, pega a coletânea, põe aqui no colo, na tua mesa de estudo. Tá, deixa eu ver esse tema que eu diria. Não sei o que dizer, então vamos lá. Tarará. Por que o homem pensa assim? Porque como ele se comporta diante do assunto? Quais as consequências? No século XX era diferente. Dá para fazer uma comparação? Nem todas essas perguntas vão se encaixar com os temas de vocês. Nem todas. Tá? Algumas sim, mas vocês têm 10. Pelo menos 4 daí, com certeza, ou 5 vão se encaixar com a proposta que você está refletindo em casa. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã.